E hoje nós vamos falar sobre o início da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, que começa hoje, né? Começou agora pela manhã, priorizando aí primeiramente as crianças com deficiência e comorbidade. 2 postos de saúde estão destinados exclusivamente à vacinação, que é a UBS da Vila Elvira e a UBS do Santo Antônio. Os pais que desejarem aí já podem adiantar o cadastro no site vacinajá.sp.gov.br. Como eu disse, começou hoje pela manhã aí essa vacinação, né? E a primeira criança vacinada em Rio Preto é a menina Sofia Lopes Torres, ela que tem 9 anos, ó, temos aí a imagem. Ela estava acompanhada dos pais, do prefeito em exercício, Orlando Bolsoni, do secretário de saúde, o Dr. Aldenis Borim, e da gerente da Vigilância Epidemiológica, a Andréia Negri. A repórter Vivian Lima teve agora pela manhã aí na unidade da Vila Elmira para conferir como foi o início da votação. E na sequência a gente repercute esse tema com o juiz da Vara Infância de Rio Preto, o doutor Evandro Pelarim. Vamos conferir o VT aí. A Prefeitura de Rio Preto deu início à vacinação contra a Covid-19 para o público infantil. Nessa fase, estão sendo vacinadas as crianças de 5 a 11 anos que fazem parte do grupo prioritário, o que inclui pessoas com comorbidades, deficiências, crianças indígenas e quilombolas. A vacinação infantil está sendo realizada nas unidades básicas de saúde do bairro Santo Antônio e da Vila Elvira. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 3 horas da tarde. Quem procurar essas unidades deve ficar atento aos documentos. Pais e responsáveis devem apresentar um laudo que comprove a comorbidade ou deficiência da criança. É preciso ter em mãos também um documento de identificação. Pode ser a certidão de nascimento ou documento de identidade da criança. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá então, gente, que bom que começou a vacinação das crianças aí menores de 11 anos, maiores que 5. Teve toda aquela polêmica envolvendo aí o entrave do governo federal, mas deu tudo certo. E para repercutir esse tema, a gente vai conversar agora com o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, doutor Evandro Pelarim. Doutor Evandro está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, doutor? Obrigado por nos atender, viu? Olá, Alexandre. Prazer estar aqui com vocês novamente. Legal. Doutor, vamos começar com um tema aí que inclusive repercutiu bastante depois de uma entrevista do senhor ao Diário da Região, que é o tema da obrigatoriedade da vacina. É isso mesmo, doutor? Os pais são obrigados a vacinar seus filhos? Alexandre, a lei brasileira que trata sobre o tema é uma lei especial que cuida de criança e adolescente, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma disposição expressa no artigo 14, foi renumerado para parágrafo 1º, mas essa norma é do ECA original de 1990, e essa regra é expressa. Ela diz: a vacinação de crianças é obrigatória nos casos recomendados pela autoridade sanitária. Ponto. Então, foi isso que eu disse quando me perguntaram, como a sua pergunta veio a lume, e foi isso que eu respondi e tenho respondido a todos. Inclusive, depois dessa manifestação do senhor aí, outros colegas do senhor, inclusive o juiz, o doutor Iberê de Castro Dias, ele é de Guarulhos, ele também, inclusive, deu uma entrevista para o site Migalhas e diz que pais que se recusarem à vacina podem perder a guarda do filho. É isso mesmo, doutor? A lei, novamente, né, para ficar bem claro, porque às vezes, né, para algumas pessoas, infelizmente até do meio jornalístico, e portanto não é nada da cabeça de nenhum juiz, a lei ela é expressa e ela arrola as consequências dos pais que pratiquem negligência, de forma geral. Então, quais são essas consequências? E se a lei determina que tal conduta é obrigatória, obviamente, não cumprindo aquela conduta, há uma negligência. Quais são essas consequências? A lei vai de advertência, multas, a
perda e suspensão do poder familiar. Eu vou repetir mais uma vez, isso está na lei, né? Então, essas são as consequências previstas na lei. Até porque os juízes não inventam as normas, né, doutor? Apenas cumprem o que está escrito lá, feito pelo legislador aí, né? Isso me permite, Alexandre, então, como eu também disse em todas as oportunidades que fui perguntado, essas consequências, né, entre aspas, essas punições, elas são adotadas sempre caso a caso, quando a justiça é demandada. Não existe uma ameaça geral, né, à população. Isso é sempre processo por processo. Até porque, em cada processo, obviamente, a justiça vai ouvir os pais. Pode ser que a criança tenha um impeditivo de saúde que né, que o médico ateste que ela não possa receber a vacina naquele momento ou não possa mesmo. Então, é evidente que a justiça sempre vai seguir os preceitos médicos. É assim que funciona. E a gente já teve algum caso semelhante a esse aqui em Rio Preto, envolvendo talvez outros tipos de vacina, doutor? Houve já alguma situação nesse caso? Sim, já tivemos, salvo engano, 2 ou 3, talvez um pouco mais, são muitos processos, a gente não lembra, em que o Ministério Público acusou pais de negligência por não terem levado seus filhos à vacinação. Houve decisões, inclusive liminar, determinando que se cumprisse a lei, e houve, inclusive, sentenças ao final nesse sentido. Por outro lado, a gente tem pessoas que, inclusive eu me lembro um caso que inclusive foi julgado pelo senhor, que a mãe entrou na justiça para poder vacinar ou até adiantar a vacinação da filha menor por conta de uma cirurgia que ela faria, né? Quer dizer, a gente tem os dois lados aí também, né, doutor? A justiça sempre está atenta, né? E obviamente se constitui, né, de uma forma para que o cidadão ou aqueles que representem a coletividade possam nela, né, deduzir suas demandas. E, mais uma vez, o juiz vai aplicar a lei da prioridade absoluta, né, que é a lei do Estatuto da Criança e Adolescente. Doutor, quando eu falei da repercussão desse entendimento do senhor, que apenas reproduz o que está na lei, houve uma repercussão grande, principalmente na Rádio Jovem Pan, em que 2 jornalistas aí, inclusive, fizeram acusações quase pessoais ao senhor. E aí, depois disso, também veio à tona que o senhor estava nas redes sociais aí, teve uma avalanche de comentários. Assustou o senhor isso? Assusta esse tipo de atitude das pessoas, inclusive profissionais de imprensa? Eu não, nunca fiquei assustado. O juiz não pode ficar assustado ou ter medo de decidir, né? Neste caso especificamente, não foi uma decisão, né? Não havia sobre esse caso concreto nenhuma decisão, mas sim fui perguntado sobre a lei em tese. E o juiz não pode ter medo de dizer o que está na lei, então, de forma alguma. Aliás, né, os juízes, de forma geral, não são pessoas orgulhosas que se afetam, né? E, enfim, isso faz parte da profissão, né? O juiz tem que enfrentar isso aí. Quando eu disse assustar, não é assustar o senhor, mas assustar o pensamento das pessoas, que existam pessoas que pensem dessa maneira. A democracia, Alexandre, é um sistema barulhento mesmo, de solavancos, né? Mas é um sistema em que, ao final, a lei triunfa. Então, isso é natural, normal do sistema democrático. Perfeito, gente. Estou conversando com o juiz da Vara Infância de Rio Preto, doutor Evandro Pellarin, sobre aí o início da vacinação para crianças. Com esse início, doutor, as escolas podem exigir o comprovante de vacinação para as crianças entrarem nas escolas? Essa é uma questão que tem que ser disciplinada pelas secretarias estadual ou municipal, neste caso, né? Não há ainda um mandamento expresso, né? Mas é possível de ser deduzido, né? Na lei há uma discussão em torno disso, não é algo totalmente fechado, né? Então, isso depende de uma regulamentação, né, administrativa das secretarias, estadual ou municipal. Certo. Até porque, me permite um parênteses,
a criança e o adolescente têm direito à educação, né? Então, nós temos aí que fazer um tempero, né, legal dos institutos. Doutor, quando o senhor disse que o juiz age sob demanda, lógico, nesse caso, a quem caberia fiscalizar se uma criança tomou ou não a vacina? Como um caso desse chega ao Ministério Público, que é o autor aí, no caso da denúncia, do oferecimento da denúncia? A Justiça, de uma forma geral, conforme a Constituição Federal, né, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, é aberta a todos. Mas especificamente na vara da infância e juventude, ela é ainda mais aberta, quer dizer, ela é ainda mais permeável às demandas da população, por um princípio elementar, porque criança e adolescente, a proteção de criança e adolescente é algo muito importante. Então, todos os instrumentos, os mecanismos de ingresso no judiciário para que a justiça possa aplicar proteção integral são disponibilizados à população. Cito alguns, né? E, evidentemente, os mais preparados e habilitados para isso, que são o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a própria OAB como instituição. Então, o leque, né, de legitimados a demandar no judiciário, na vara da infância e juventude, é muito grande, maior do que o leque ordinário para a justiça comum. Por isso que eu até perguntei para o senhor a questão da escola, porque seria uma maneira de ter uma triagem de um universo bastante completo aí de crianças, né? Não apresentou, a escola poderia demandar, denunciar esse caso ao Conselho Tutelar, que levaria à justiça? Essa é uma questão que tem que ser decidida na justiça, né? Não é uma questão pronta, né? Diferentemente da regra que iniciamos aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Essa é uma questão que demanda apreciação judicial plena. Legal. Doutor, como que o senhor avalia esse retorno às aulas agora? A vara da infância tem acompanhado a qualidade do ensino, se as crianças estão de fato aprendendo, porque a gente já vive aí há quase 3 anos, né, dessa pandemia, muitas crianças e adolescentes que não possuem aí recursos financeiros, em home office, não conseguem internet, acesso, computador, tablet, etc. Há um acompanhamento da vara da infância dessa qualidade do ensino? Como é que está essa questão, doutor? Esse ponto, Alexandre, é mais claro na lei. E aí não está no ECA, mas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lá tem um dispositivo, salvo engano, artigo 12, que diz o seguinte, que as escolas têm a obrigação de notificar as autoridades, pode começar pelo Conselho Tutelar, toda vez que a criança e o adolescente tenham falta superior a 30% do que, né, se permite ou se estabelece, né, e ainda tem o dever de notificar os pais quanto ao baixo rendimento escolar dos filhos. Então, essa obrigação é das escolas, isso está expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas é evidente, e isso já aconteceu, enfim, não me lembro quantas vezes, acho que aqui em Rio Preto ainda não, mas em Fernandópolis eu me lembro que peguei, né, dessas notificações acabarem desaguando na justiça. Quando a criança falta muito, os pais não tomam providência, e aí a justiça é demandada e aí tem todo aquele rol de consequências aos pais. Então, isso é uma previsão expressa na lei. Agora, é evidente que o momento excepcional da pandemia, né, um momento excepcional, houve mitigação de vários pontos na legislação em função da pandemia, que é um problema maior. Então, a justiça também, e aí os juízes são assim, eles julgam também a partir dos fatos reais, né? O juiz também não é nenhum nefilibata, né? Um sujeito está aliado da realidade. Ele depende da realidade também, analisa a realidade. E aí, usando mecanismos da própria Constituição, como razoabilidade e proporcionalidade, o juiz julga, né, o caso concreto. Legal, doutor. Algum comentário mais que talvez tenha passado sobre essa questão de vacina, doutor? Algum recado do senhor? Fica à vontade aí para dizer o que o senhor quiser. Alexandre, eu acho que é isso, né? Dentro do que você propôs, né? Do que a TV Câmara propôs de levar informação à população, né? E então a informação é essa, né? O que está na lei, o que nós conversamos,
né? Essa é o nosso dever, inclusive, como agentes públicos, né? Como servidores públicos, informar a população, não só nós, como de vocês também da TV Câmara, né? E dizer que nós, os cidadãos, temos que observar aquilo no que diz respeito à saúde, quais são as orientações, as recomendações e as determinações das autoridades de saúde. Até porque é isso que está na lei também, né? Muito bom, doutor Evandro Pellarin, gostaria de agradecer o senhor pela entrevista. E só para a gente terminar, doutor, até chegou uma questão aqui, aquele problema enfrentado há uns anos na escola do Nova Esperança, se eu não me engano, que estava meio dominado ali por gangues e o senhor teve uma atuação forte na época. Se essa questão foi resolvida, voltou a se repetir, não era o escopo aqui da entrevista, mas me lembraram desse assunto aí. Doutor, dá para o senhor dar uma palavrinha sobre isso? Claro, claro. Após aqueles fatos, infelizmente graves, né, que atentaram contra o direito à educação de toda a coletividade dos estudantes, que foram perpetrados por poucos, né, nós tivemos ainda um acompanhamento junto com a Diretoria Regional de Ensino por 6 meses a 1 ano. E após isso, a Justiça da Infância e Juventude nunca mais recebeu nenhuma demanda específica em relação a essa escola. Muito bom. Doutor Evandro Pellarin, obrigado aí pela sua entrevista, pelas informações passadas à população, e o recado é claro, né? Os pais devem sim vacinar seus filhos, a não ser que haja uma contraindicação médica atestada aí por um profissional. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Alexandre.